Irmão, tá quase confirmado, Dragon Ball Super tá de volta, mas a pergunta que fica é, teremos um remake de Dragon Ball Super e das coisas que nós já vemos no anime, ou teremos agora a adaptação das sagas do mangá que se passaram depois do Torneio do Poder? Fica até o final do vídeo que eu vou estar te contando tudo. Então galera, sem mais enrolação, bora! Galera, Dragon Ball voltou a ser um dos assuntos mais tratados da cultura pop nos últimos dias, e com razão. Muitas teorias estão levantando que o anime de Dragon Ball Super irá voltar, e não é daqui a 2 anos não, galera, ou mais, estamos falando do anime de Dragon Ball Super tá voltando ainda no início de 2026. E se preparem porque a notícia bombástica é uma das melhores que vocês vão ouvir hoje. Tropa, se você realmente é muito fã de Dragon Ball, você deve saber que o anime, de Dragon Ball tá completando aí seus 40 anos ano que vem. E o que acontece? Basicamente, no dia 25 de janeiro de 2026, lá no Japão, teremos um evento para poder tá sim comemorando esses 40 anos, o Dragon Ball Genki da Matsuri. E daí você me pergunta, o que teremos de tão especial nessa exibição que acontecerá no dia 25 de janeiro para estar comemorando o 40º aniversário de Dragon Ball? E aí eu te respondo, pequeno gafanhoto. Basicamente, teremos a exibição de novos projetos da própria franquia pro futuro. O que acontece é que teremos o anúncio de um novo jogo e, inclusive, fugindo um pouco do assunto, todo mundo aí tá dizendo que esse novo jogo que será anunciado será simplesmente Dragon Ball Xenoverse 3. Eu posso mesmo dizer que cheguei a jogar o Xenoverse 1 e o Xenoverse 2, zerei ambos os jogos e, caso se teremos sim uma trilogia, cara, acabou, mano. Vai tudo ficar perfeito. Porque na opinião de muitos, não só dos outros, mas também a minha, claro, o Xenoverse é a única franquia que ainda merece ter mais continuações, não só a terceira. Então fica aí na teoria que possivelmente teremos o anúncio de Dragon Ball Xenoverse 3 aí para os consoles e pro PC. E agora parando de encher linguiça, já vamos logo jogar aqui, Basicamente teremos mais duas revelações em relação à animação de Dragon Ball. E muita gente está dizendo que será a volta do anime, e o outro projeto que será revelado será basicamente um filme. E tá sendo aí muito discutido na internet que basicamente esse filme que será anunciado de Dragon Ball será ninguém mais, ninguém menos que uma continuação do Super Hero. E galera, vocês podem estar falando o que vocês quiserem desse filme, tanto na versão do cinema ou na versão do mangá, mas pra mim essa é uma saga incrível e que merece sim uma continuação, galera. Vamos tá aí respeitando o Super Hero. E basicamente insiders próximos dos bastidores desse anime estão dizendo que essa possível continuação do Super Hero vai explorar mais a visão dos personagens em relação aos acontecimentos que tivemos no primeiro filme. Basicamente uma saga mais focada no Goten e no Trunks, coisa que tivemos no mangá e não no filme. E galera, isso é muito brabo e eu tenho certeza que se isso acontecer, galera, pode estar comemorando e estourando os fogos, mano. Dragon Ball vai voltar com tudo. Por mais que não pareça nada demais, galera, isso é um baita de um evento. A gente tá trazendo não só qualquer filme, mas a gente tá trazendo uma continuação de um filme que relativamente já deu sucesso pra franquia. Inclusive um filme que não é ruim, que é o Super Hero. Irmão, tá bom demais. E galera, basicamente em relação ao novo projeto da animação que será revelado no dia 25 de janeiro, basicamente está todo mundo aí especulando, insiders, próximos como eu já falei, dos bastidores de Dragon Ball, estão dizendo que essa será a volta definitiva do Dragon Ball Super. Mas daí a história se divide em 4 partes. A primeira é a galera dizendo que teremos um anime com Vegeta protagonista, enquanto aí temos alguns canais dizendo que isso não basta de baboseira e que isso acaba sendo muito idiotice de se falar. Galera, desde sempre tivemos Goku como protagonista e o Vegeta sempre esquecido. E no Dragon Ball Super, principalmente no renascimento de Freeza, isso foi muito retratado, galera. O Vegeta é muito humilhado desde sempre. Então termos sim um projeto totalmente focado no Vegeta como protagonista vai ser muito incrível, ainda mais se eles forem adaptar a saga do mangá, como a saga Granolah e a saga do Moro, com o Vegeta se desenvolvendo e indo para o Vegeta Ultra Ego. Galera, isso vai ser foda. Outra parte aí do fandom tá dizendo que o anime de Dragon Ball Super vai voltar em definitivo, mas sem Vegeta protagonista, e até mesmo o próprio Goku, galera. Ou simplesmente o anime tá voltando da mesma forma que é no próprio e até no mangá. Teremos sim a adaptação, segundo essas mesmas pessoas e esses insiders famosos, de que teremos a adaptação da saga Moro e da saga Granolah e das mais sagas que acontecem após os acontecimentos do Torneio do Poder.
E galerinha do YouTube, a gente tá sem Dragon Ball Super adaptado, o mangá, desde 2018. Então, a forma que a gente pode estar trazendo vai impactar muito. Então, antes de eu partir para as outras formas que a galera tá especulando que a Dragon Ball vai voltar para animação, já deixa o like aí, mete o Kamehameha no se inscreva e aperta o sininho para você não tá perdendo vídeo novo, porque eu tô soltando notícia não só de Dragon Ball, mas de outros temas da ficção. Então, galera, sem mais enrolação, vamos continuar. E a terceira especulação, que pra mim é que tem menos chance de acontecer, é uma possível segunda temporada pro Dragon Ball Daima. E galera, na minha opinião, quem assistiu Dragon Ball Daima já sabe, né? Foi uma temporada muito corrida, tivemos alguns aspectos da série que não foram muito desenvolvidos, arcos de personagens que acabaram não tendo fechamento justamente pela quantidade pouquíssima que tivemos de episódios da própria série. Inclusive, Dragon Ball Daima é o único anime de Dragon Ball que tem menos de 30 episódios. Até o Dragon Ball GT tinha mais de 60 episódios, galera. Então, basicamente, se a gente reclamava que o Dragon Ball GT mal desenvolve os personagens, a gente precisa tacar pau no Daima. Mas independente de qualquer coisa, eu acho que não daria certo estar trazendo o Dragon Ball Daima para uma possível segunda temporada. Eu acho que a única coisa que pode estar fazendo com que essa série, que inclusive é canônica, tá conseguindo sim se salvar é basicamente o Super Saiyajin 4 que eles têm, que pode ser mais explorado e mais desenvolvido, já que teve retcon pra caceta pra tá trazendo essa transformação pra cânone. E agora a quarta especulação, galera, que talvez é a mais braba de todas. Basicamente, um remake de Dragon Ball Super. E sim, muita gente, de todas as especulações que eu falei aqui no vídeo, galera, essa é a que tá sendo mais cotada para acontecer. Mas chega inclusive, né, é estranho de soar nos nossos ouvidos que Dragon Ball Super vai ser redesenhado. Simplesmente aí, né, um Dragon Ball Kai Super. E isso não faz sentido na minha cabeça. Deixa aí nos comentários se isso também funcionaria na sua mente. Basicamente, muitos do fandom e insiders famosos estão dizendo que Dragon Ball Super será redesenhado e algumas coisas que aconteceram no mangá que não foram passadas para o anime, inclusive a versão, né, de 2013, começando pela Batalha dos Deuses, tudo será redesenhado. Basicamente, não vai ser que nem Dragon Ball Kai, que apenas eles melhoraram a qualidade para Full HD e para poder colocar os moldes das televisões novas da época que estavam chegando. Basicamente, o anime de Dragon Ball Super seria redesenhado do zero. Irmão, isso seria uma ótima ideia. Por mais que seja só mais uma ideia fajuta da Toei para conseguir ganhar dinheiro com a franquia, não deixa de ser uma boa ideia, galera. Porque a gente sabe quão escrota é boa parte da animação dos episódios do Super. Mano, que lixo é esse? O que é isso aqui, cara? Então, basicamente, uma salvação pro Super, que inclusive, na minha opinião, é a que talvez é a que mais dê certo, tá fazendo remake, galera. E remake a gente nem pode estar falando, seria praticamente reboot, que estaria aí adaptando as sagas melhores do mangá, né, trazendo aspectos que não foram trazidos para um anime final. E agora, uma possível quinta especulação e extra que eu decidi deixar para o final do vídeo, porque para mim não vai acontecer, é um spin-off para estar contando basicamente a história do Belmod. Sim, você conhece o Belmod? Aquele deus de destruição do universo 11, basicamente deus palhaço, né, que ninguém se importa com aquele palhaço, Deus me perdoe. Simplesmente porque muita gente não viu o desenvolvimento só naquele deus da destruição. E basicamente também porque muita gente sabe que o universo 11 é cheio de guerreiros extremamente poderosos, mas aquele deus específico, ele consegue ser mais fraco do que aqueles próprios guerreiros que ele levou pro torneio do poder. Então fica aquela dúvida na cabeça da galera, como é que esse cara consegue ser mais fraco que os mortais e ainda é deus da destruição? E tudo isso será trazido para um possível spin-off que está sendo escrito pelo próprio Toyotaro, que já afirmou paixão pelo próprio personagem. Inclusive, a capa do Twitter do Toyotaro oficial é a foto de perfil do Belmod. E o mesmo já demonstrou interesse em estar escrevendo uma história só pro personagem. E é o que possivelmente estamos tendo, galera. Mas então, tropa, isso não deixa de especulação, já vou dizendo, isso é especulação, é teoria de internet, eu não tô confirmando nada, tudo isso não deixa de teoria, até porque a gente nem chegou em janeiro de 2026 ainda e já estamos falando tudo isso, então nada disso é vazamento e eu já tô te avisando antes para você já não chegar nos comentários aí dizendo que eu tô compartilhando mentira. Inclusive, se você for abrir os comentários agora, deixa alguma coisa legal, coloca aí, Dragon Ball Super vai voltar, que eu prometo que eu vou estar
deixando um coraçãozinho no seu comentário. Se você gostou desse vídeo, peço de novo, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho, que eu prometo que vou estar trazendo mais vídeos assim, galera. Então, sem mais enrolação, tchau, paz, fui!